Este canal tem como finalidade incentivar a disseminação da história, apresentando os eventos principais relacionados ao tema abordado no vídeo. Não é nossa intenção esgotar o assunto, já que isso seria inviável em vídeos de cerca de 10 minutos. Sugerimos que caso os espectadores tenham interesse em saber mais sobre as batalhas, após assistir aos nossos vídeos, realizem pesquisas mais aprofundadas, pois nossos vídeos servem apenas como uma introdução ao assunto. Seja bem-vindo ao nosso canal, Grandes Batalhas da História. Aqui você terá a oportunidade de reviver as maiores e mais emocionantes batalhas que marcaram a história da humanidade. Olá, bem-vindos a este vídeo sobre a Batalha de Ashdown, a primeira grande batalha das invasões nórdicas na Inglaterra. As invasões nórdicas foram uma série de ataques realizados pelos povos vikings, que invadiram e colonizaram diversas regiões da Europa durante a Idade Média. Na Inglaterra, essas invasões começaram no final do século VIII e continuaram por várias décadas, trazendo desafios e mudanças significativas para a política e a cultura do país. A Batalha de Ashdown foi um dos primeiros confrontos entre os invasores dinamarqueses e as forças saxãs, lideradas pelo rei Eteoredo e seu irmão, o príncipe Alfredo. A batalha foi travada em 871, em Berkshire, e teve uma importância significativa para a resistência saxã contra o avanço dinamarquês. A vitória saxã na Batalha de Ashdown foi uma demonstração do poderio militar e tático dos saxões, e marcou o início de uma longa luta contra os invasores nórdicos. Neste vídeo, vamos contar a história da batalha, descrever os eventos principais e destacar suas consequências para a Inglaterra medieval. Venha conosco nesta jornada pela história da Inglaterra e das invasões nórdicas. A batalha aconteceu durante o reinado do rei saxão Eteoredo I, que governou a Inglaterra de 866 a 871. Nessa época, a Inglaterra estava enfrentando uma série de invasões dos povos nórdicos, que vinham saqueando a costa leste do país desde o final do século VIII. Os invasores eram principalmente dinamarqueses, e buscavam expandir seus territórios e conquistar novos recursos. O exército dinamarquês era composto principalmente por guerreiros vikings, homens experientes e treinados em batalhas. Eles eram conhecidos por sua habilidade com armas como espadas, lanças, machados e escudos, além de terem a reputação de serem extremamente brutais em combate. A liderança do exército estava nas mãos dos irmãos Ivar-e-Uba, que eram guerreiros experientes e comandantes habilidosos. O tamanho exato do exército dinamarquês é incerto, mas estima-se que fosse composto por cerca de 2.000 a 3.000 homens. Os berserkers eram guerreiros vikings que lutavam de maneira feroz e impetuosa em batalha. Eles eram conhecidos por entrar em um estado de fúria ou transe durante a batalha, o que os tornava ainda mais perigosos para seus oponentes. Os relatos históricos sugerem que eles poderiam ter usado alucinógenos para entrar nesse estado. Eles lutavam sem armadura, usando apenas suas habilidades físicas e armas como machados, espadas e lanças. Eles eram treinados para serem corajosos e implacáveis em combate, capazes de lutar mesmo quando em desvantagem numérica. Eles também eram frequentemente retratados na cultura popular como vestindo peles de animais para intimidar seus inimigos. Embora sua fama os preceda, é importante notar que a existência real dos berserkers é contestada por alguns historiadores, já que muitas das histórias sobre eles foram transmitidas através de lendas e mitos. No entanto, é indiscutível que os guerreiros vikings em geral eram temidos por sua habilidade em batalha, e que muitas vezes lutavam com extrema coragem e ferocidade. O exército saxão era liderado pelo príncipe Alfredo, irmão do rei Eteoredo. A força saxã contava com guerreiros experientes e treinados em batalhas, armados com espadas, lanças e escudos. O tamanho exato do exército saxão também é incerto, mas estima-se que fosse semelhante ao exército dinamarquês, com cerca de 2.000 a 3.000 homens. A principal força do exército saxão durante a Idade Média era sua infantaria. Os saxões geralmente dependiam de uma força bem treinada e disciplinada de soldados de infantaria para proteger suas terras e combater seus inimigos. Esses soldados de infantaria geralmente portavam lanças e escudos, além de espadas, machados e outras armas.
Além disso, os saxões também usavam arqueiros e cavalaria em seus exércitos, embora essas forças fossem menos numerosas do que a infantaria. Os arqueiros saxões eram conhecidos por serem muito habilidosos e precisos, enquanto a cavalaria saxã geralmente era formada por nobres e guerreiros montados em cavalos de guerra. Ao longo dos séculos, o Ocidente tem se deixado maravilhar pelos vikings, uma das mais misteriosas e interessantes civilizações europeias. Além de a sua cultura ser encarada como consideravelmente singular no âmbito europeu, os fatos conhecidos e os fatos desconhecidos acerca das façanhas dos vikings permeiam a narrativa histórica de uma aura de fascínio. Saiba mais sobre esse povo nesse livro maravilhoso do Charles River. Link na descrição para a versão tradicional e a versão Kindle. Comprando pelo link você ajuda o canal a crescer. A Batalha de Ashdown aconteceu em uma colina em Berkshire, no sul da Inglaterra. O terreno era acidentado, com a colina oferecendo uma vantagem estratégica para as forças saxãs. O clima na época da batalha era de inverno, com frio e neve no chão. A batalha começou com a carga dos dinamarqueses em direção à colina onde estavam as forças saxãs. Os dinamarqueses tentaram tomar a colina usando seus berserkers, uma unidade de elite conhecida por sua coragem e brutalidade, mas foram repelidos pelos saxões. A resposta saxã foi rápida e decisiva, com os arqueiros e guerreiros saxões atirando flechas e lanças nos dinamarqueses. Após a tentativa falha dos dinamarqueses de tomar a colina com seus berserkers, a batalha se tornou intensa e sangrenta, com as duas forças lutando corpo a corpo. O terreno acidentado e a neve dificultavam o movimento das tropas, tornando a luta ainda mais difícil e caótica. Destaque para a liderança do príncipe Alfredo e sua importância na batalha. O príncipe Alfredo, que mais tarde se tornaria o rei Alfredo, o Grande, foi uma figura importante na batalha. Ele liderou as forças saxãs com habilidade e estratégia, ajudando a repelir a carga dos dinamarqueses e dando instruções aos seus soldados durante toda a batalha. Sua liderança foi fundamental para a vitória saxã em Ashdown. Ele escolheu uma posição defensiva sólida para suas tropas, usando a topografia do terreno para impedir a carga viking. Ele também ordenou a seus arqueiros que atacassem os dinamarqueses à distância, enfraquecendo a força de sua investida antes que chegassem ao combate corpo a corpo. Quando os dinamarqueses finalmente avançaram, a liderança de Alfredo foi fundamental para a organização da defesa saxã. Ele posicionou suas tropas com precisão e os liderou no combate corpo a corpo, dando o exemplo para seus soldados com bravura e coragem. Sua liderança ajudou a manter a unidade dos saxões e impediu que as forças dinamarquesas desfizessem suas linhas de combate. Em última análise, a liderança de Alfredo na Batalha de Ashdown foi fundamental para a vitória saxã. Sua habilidade e estratégia militar se tornariam lendárias, e ele seria lembrado como um dos maiores líderes militares da história inglesa. Com o passar do tempo, a luta se tornou cada vez mais intensa e violenta. Mas no final, as forças dinamarquesas foram incapazes de superar a defesa saxã e foram forçadas a recuar. Os saxões perseguiram os dinamarqueses por algum tempo, mas finalmente decidiram interromper a perseguição e consolidar sua vitória. A Batalha de Ashdown terminou com uma vitória decisiva dos saxões. Apesar de terem sofrido baixas significativas, os saxões conseguiram repelir o ataque dos dinamarqueses e manter sua formação defensiva. As consequências da batalha foram significativas, uma vez que a vitória de Alfredo em Ashdown fortaleceu sua posição dentro do reino e foi um passo importante em sua futura ascensão ao trono inglês. Com o tempo, Alfredo se tornou o rei de Wessex e liderou a resistência saxã contra as invasões vikings em outras batalhas importantes, como a de Edington. A Batalha de Ashdown também foi importante na história da Inglaterra e das invasões nórdicas. Embora tenha sido uma batalha relativamente pequena em comparação com outras lutas épicas da história inglesa, Ashdown representou uma importante vitória para os saxões e um ponto de virada na luta contra as invasões vikings. A vitória em Ashdown mostrou que as forças saxãs podiam vencer os dinamarqueses em batalhas em campo aberto e que a resistência saxã contra as invasões nórdicas estava longe de ser derrotada. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Esperamos que tenha gostado e aprendido algo novo sobre esse evento histórico marcante. Não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar seu comentário e like. Isso ajuda e nos dá ânimo para continuarmos a produzir vídeos.